Todos os dias, algo invisível sustenta a economia global. Quase 20% de todo o petróleo do planeta passa por um único ponto no mapa. Um corredor estreito entre dois países. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. No mapa, ele parece pequeno, mas na prática é uma das rotas mais importantes da história moderna. No seu ponto mais estreito, tem pouco mais de 30 quilômetros de largura. Mas os navios não usam tudo isso. Eles passam por canais ainda menores com cerca de 3 quilômetros em cada direção. Um erro ali, um navio parado e um ataque. E o mundo inteiro sente. Porque não estamos falando de qualquer rota. Estamos falando de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Energia que abastece carros, aviões, fábricas, países inteiros. Sem esse fluxo, a economia global trava. E aqui está o detalhe mais importante. O mundo não tem um plano B. Quase todo o petróleo do Golfo Pérsico de países como Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes precisam passar por ali. E mais de 80% desse petróleo vai direto para a Ásia. China, Índia, Japão, economias inteiras dependem desse corredor. Agora imagine isso. O estreito fecha. Não completamente, mas nem precisa. Basta o risco. Recentemente foi exatamente isso que aconteceu. Tensões militares, ataques, bloqueios parciais. O tráfego caiu drasticamente. Exportações despencaram e alguns países simplesmente não conseguiram vender seu petróleo. Mesmo quando navios ainda passam, o medo já é suficiente, porque o mercado global não reage ao que aconteceu. Ele reage ao que pode acontecer. E quando o Estreito de Hormuz fica instável, o efeito é imediato. Frete mais caro, seguro mais caro, combustível mais caro e, eventualmente, tudo fica mais caro. Agora vem a pergunta que engenheiros fazem há décadas. E se fosse possível ignorar o Estreito de Hormuz completamente? E aí surge uma das ideias mais absurdas e fascinantes da engenharia moderna: cortar um canal através de uma península inteira. Na ponta norte de Omã está a Península de Musandam, uma região montanhosa que avança sobre o Estreito de Hormuz como uma fortaleza natural. Se você olhar no mapa, a ideia parece óbvia. Em alguns pontos, a distância entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã é relativamente curta. Então surge a pergunta: e se simplesmente cortássemos esse caminho? E se os petroleiros pudessem atravessar um canal artificial e ir direto para o Oceano Aberto? Então por que não fazer o mesmo que foi feito no Egito? Por que não criar um novo canal de Suez aqui? Em vez de atravessar um gargalo geopolítico estreito, os petroleiros navegariam direto para o Oceano Aberto. Uma ideia brilhante no papel, porque o terreno conta uma história completamente diferente. Musandam não é um deserto plano e faz parte das montanhas Hajar, uma das regiões mais acidentadas do Oriente Médio. Penhascos verticais, terrenos irregulares e picos de calcário se elevam abruptamente a partir da costa. Algumas montanhas ultrapassam os 2.000 metros de altitude. Rochas sólidas e terreno brutal. Construir um canal ali não significaria apenas escavar areia. Significaria cortar montanhas inteiras e reescrever a geografia. Para funcionar, o canal teria que ser gigantesco e manter tudo estável para navios gigantes passarem com segurança. Os petroleiros modernos, conhecidos como Very Large Crude Carriers, navios petroleiros de grande porte, estão entre as maiores embarcações já construídas. Para acomodá-los com segurança, o canal precisaria ser profundo, largo e estável, o suficiente para navios com centenas de metros de comprimento. A escavação necessária seria colossal. Décadas de construção e milhões de toneladas de rocha teriam que ser explodidas, cortadas e removidas. Cadeias montanhosas inteiras precisariam ser remodeladas. O impacto ambiental sozinho já seria enorme. E o custo? Possivelmente centenas de bilhões de dólares. Para comparação, a expansão do Canal do Panamá custou cerca de 5 bilhões. O Canal de Musandam faria o Panamá parecer um projeto pequeno. Estimativas começam em 100 bilhões e podem chegar a 200 bilhões. E mesmo assim, esse nem é o maior problema. Mesmo que os desafios técnicos fossem superados, surge outro obstáculo imediato:
A política. A engenharia é difícil, mas a política pode ser impossível. A península de Musandam pertence a Omã e, até hoje, não existe nenhum plano real para esse canal. E Omã atua como uma espécie de Suíça do Oriente Médio, mantendo relações com todos. Essa neutralidade é seu maior ativo estratégico. A estratégia de desenvolvimento do país para a região foca em turismo, portos e infraestrutura regional, não em abrir um corredor marítimo através de suas montanhas. Um projeto desse tamanho exigiria cooperação internacional extraordinária. Governos teriam que apoiar, investidores precisariam financiar, e garantias de segurança de longo prazo seriam essenciais. Em vez do Estreito de Hormuz, o fluxo global de petróleo passaria a depender de um único canal artificial. Então, por que abrir mão disso e transformar suas montanhas em rota global de energia? Para Omã, essas montanhas são proteção e não um obstáculo. E, como qualquer canal, ele também poderia ser bloqueado. Um navio encalhado, um ataque direcionado, ou até um desastre natural e, de repente, o plano perfeito vira o mesmo problema, com outro nome. A economia global estaria apenas trocando um gargalo por outro. Então, se o canal de Musandam é tão difícil, por que essa ideia continua voltando? Porque ela revela algo mais profundo sobre como o mundo moderno funciona. O mundo moderno depende de lugares extremamente frágeis. Pequenos pontos no mapa que controlam bilhões de dólares. Um estreito entre nações rivais. Um pequeno número de corredores marítimos que, silenciosamente, mantém a economia mundial em movimento. Por séculos, esses gargalos naturais moldaram o fluxo de energia, mercadorias e poder pelo planeta. E quando uma delas ameaça falhar, o mundo entra em pânico. O canal de Musandam representa um sonho. A possibilidade de redesenhar a própria geografia e eliminar um dos gargalos mais frágeis do mundo. Mas a realidade é teimosa. Montanhas são difíceis de mover. A política é ainda mais. Por enquanto, o Estreito de Hormuz continua sendo exatamente o que sempre foi. Um dos corredores de energia mais importantes e mais vulneráveis do planeta. No fundo, o mundo está tentando fazer algo maior. Controlar a geografia. Porque a geografia é a força invisível por trás do poder global. Não importa o quanto falemos de mercados, diplomacia ou força militar. Tudo isso esbarra em estreitos, canais, costas e montanhas. Mas a realidade é diferente. Na noite de quinta-feira, dia 9 de abril, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração que rapidamente acendeu um alerta global. Segundo ele, o Irã estaria descumprindo o acordo de cessar-fogo de 2 semanas firmado com os Estados Unidos. Em uma publicação direta, Trump afirmou que o Irã estaria fazendo um trabalho ruim e até desonroso ao impedir a passagem de petróleo pela região. E deixou claro: esse não é o acordo que temos. Mesmo após o anúncio do cessar-fogo, o Irã voltou a restringir a passagem de petroleiros já na quarta-feira, dia 8. A justificativa veio rapidamente. O governo iraniano afirmou que o acordo teria sido quebrado por conta de ataques contínuos de Israel ao Líbano. Por outro lado, tanto Israel quanto os Estados Unidos alegam que o Líbano não fazia parte do acordo original. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reforçou essa posição. Segundo ele, com os ataques em andamento, qualquer tentativa de negociação se torna sem sentido. Agora, todas as atenções se voltam para o próximo movimento. Mas existe um problema. Enquanto o maior gargalo energético do planeta estiver sob ameaça, qualquer trégua continua sendo extremamente frágil. E a pergunta que fica é: o mundo está preparado para o impacto de um bloqueio prolongado no Estreito de Hormuz? E quanto mais você analisa Musandam, no fim, o plano não revela uma solução. Revela o medo do mundo de depender de um único lugar. A pergunta nunca foi se é possível construir, e o quão grave precisa ficar para o mundo decidir que precisa construir. Se esse corredor desaparecesse amanhã, o que aconteceria com o seu mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E para mais conteúdos sobre grandes projetos, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.